um ex-policial corrupto, um soldado leal de um chefe de cartel, um bom avô e, ao mesmo tempo, um homem supostamente justo. Quando vemos Mike de Breaking Bad, dá pra pensar em muitas coisas. Será que ele é um homem bom? Será que ele é apenas um cara cruel que gosta de cumprir ordens? A verdade é que ele até pode ser as duas coisas, mas o que ninguém percebe é que Mike é, na real, o personagem mais hipócrita de Breaking Bad. E o mais bizarro é que Vince Gilligan deixou isso bem na sua cara esse tempo todo. E nesse vídeo, eu te explico o porquê. Assim que vemos Mike pela primeira vez em Breaking Bad, a gente já logo percebe que ele não brinca em serviço. Em poucos minutos, ele entra na casa de Jesse, limpa a bagunça que poderia o incriminar pela morte de Jane e vai embora. Não sabemos seu nome, de onde veio, só sabemos que ele está ali para limpar as coisas. Um faz tudo, alguém que entra na surdina e conclui a tarefa, não importa qual seja. Essa apresentação a Mike, de forma misteriosa, mostra de cara que ele seria um personagem muito útil a todos na série, seja para ficar de olho em Walter e evitar que ele seja preso, ajudar Saul a manter as coisas no controle e eliminar qualquer um que entre no caminho de seu chefe, o Gus. Essa relação com o dono do cartel, inclusive, deixa claro que se for bem pago pelo serviço, mesmo sendo para tirar a vida de alguém, ele não vai hesitar em fazer. Mas como ele chegou a esse ponto? Por que fazer esses serviços e trabalhar para um traficante frio e cruel como Gus? A verdade é que Mike já era criminoso muito antes de conhecer o Gus. Durante vários anos trabalhando na polícia da Filadélfia, Mike constantemente aceitava suborno, seja de traficante para fazer vista grossa em seus crimes, passar informações privilegiadas dentro da polícia e ainda encobria outros delitos internamente. Ele não se importava quem eram os bandidos e o que queriam. Mike se importava apenas em realizar o acordo. E isso não destruiu apenas sua moral, mas toda sua família. Porque, diferente dele, seu filho Matt, que também era policial, era um cara íntegro. Tanto que quando foi oferecido suborno a ele, junto de seus outros colegas policiais, ele não queria aceitar. E só muda de ideia porque Mike diz que se ele recusasse, seria visto como um traidor dentro da corporação. E isso acabou com ele, literalmente. Porque mesmo aceitando, os dois policiais perceberam que ele não estava de verdade dentro da causa e que não dava para confiar que ele fosse ficar quieto. Então silenciaram ele de vez. Sua morte foi muito mais que um baque pro Mike. Todo o peso de suas escolhas e de seus anos corrompendo o próprio sistema se voltou contra ele. Perder seu filho, que nunca quis isso e que realmente queria ser um bom policial, mostra como Mike já não entendia mais até onde os limites morais podem ser cruzados sem obter as consequências. Consequências que aqueles policiais conheceram muito bem. Mike está na viatura dos dois. Aparenta estar bêbado, debilitado, e deixa escapar que ele sabe que eles mataram seu filho. Os dois se olham assustados e percebem que precisam silenciar ele também. Então tiram ele do carro e o deixam em pé em um poste, pronto para levar um tiro. Só que no momento que se viram para trás, Mike tira a arma do bolso e atira nos dois. E quando um deles ainda tenta escapar com vida, ele termina o serviço frio, sem qualquer sinal de misericórdia. Se ele já era frio antes, nesse momento, tudo se tornou ainda mais cinza. Seu único motivo para lutar era fazer de tudo para cuidar da sua família, já que agora era o único homem que restava. Por isso se muda para Albuquerque e passa a ficar mais perto de Kylie, sua neta, e de sua nora Stacy. E tu pode até pensar, pô, agora ele aprendeu, não vai ficar mais nesse mundo, porque sabe que no fim as coisas terminam em mais mortes, né? Oh, não é bem assim.
Quando chega no Novo México, ele conhece o Sol, enquanto trabalhava no estacionamento de um tribunal. E mesmo após algumas brigas no início, os dois se ajudam. Primeiro, o Sol derruba seu café em um detetive pro Mike conseguir pegar um caderno com as anotações da investigação sobre a morte daqueles policiais, já que vinha sendo investigado. Depois, para retribuir o favor, o Mike entra na casa de um casal que escondia alguns milhões de dólares roubados, pega esse dinheiro e entrega ao Sol porque ele queria dar um jeito de reduzir a pena dos seus clientes e também entrega eles para Kim. É até curioso porque ele tinha meio que certeza que o Sol ia ficar com o dinheiro, pelo menos com parte do suborno que tinha aceitado do casal e que estava no envelope. E quando ele devolve, o Mike pergunta: What are you doing? The right thing. Isso mostra que o Mike desde cedo sabe reconhecer pessoas que são facilmente levadas pelo dinheiro e pela conduta errada. Ele meio que até julga isso. Tanto que na primeira vez que o Sol ajuda ele, o Sol pergunta: como você sabia que eu iria derramar aquele café? E ele só responde assim. Como quem basicamente diz: eu sei da tua laia e do seu limite duvidoso aí que você cruza sempre que busca se dar bem. Ouviu? Você é moleque! Mas esse julgamento e até essa ironia, como quem tenta se colocar acima dessa pura ganância, pode até separar os dois em alguns casos, já que é Mike quem investiga a vida de Walter e diz que não seria uma boa trabalhar com ele, que era amador e que era melhor o Sol não confiar, mesmo ele querendo por pura ambição. Além do momento que ele rouba o dinheiro do casal, porque se você parar pra pensar, ele podia ficar com o dinheiro. Eram milhões! Era só pegar e sair da cidade com a família. Mas o que diferencia Mike dos outros é o seu código. Pelo menos é o que ele finge acreditar. Mike, por mais corrupto que seja, não se vê como um cara movido pela ganância, como o Sol ou o próprio Walter. Para ele, você pode ter o que quiser, mas não é necessário agir com total descontrole para atingir seu objetivo. Não precisa agir no impulso. Tudo que é preciso é escolher com consciência. Tipo, clica pra hypar esse vídeo aqui, por exemplo. Facinho, galera. Ó, um botãozinho só vai deixar até o tio Mike feliz. Olha só como ele tá sorrindo. Mas, voltando. No momento que conhece Gus, ele rapidamente se torna seu braço direito. Porque diferente de outros traficantes malucos, como os Salamancas, Gus é frio, metódico, não age pelas emoções. E por mais que busque ser o dono do império, age com tranquilidade e não vive em função do seu ego. Esses pontos em comum faz o Mike rapidamente se identificar com o Fring, mesmo sendo um cara que poderia facilmente acabar com um membro da equipe, sem esboçar praticamente nenhuma reação. Tanto que ele não se importava em cumprir suas ordens, matar pessoas de cartéis rivais e nem questionar o Gus de trabalhar com crianças nas ruas, que até poderiam ter a idade da sua neta. Tudo isso, pra ele, era melhor do que fazer negócios com Walter, já que quando o Gus morre, ele diz diversas vezes que eles tinham um bom negócio com o Fring, mesmo que naquele momento ele podia ser um dos chefes e tomar decisões que evitasse tanta destruição. Ou seja, pra ele vale mais trabalhar com um psicopata organizado do que um psicopata ganancioso. E sim, é uma baita hipocrisia. Mas isso não se aplica só ao Walter, porque na cabeça dele, ele se vê como alguém diferente dos outros criminosos, que apesar de estar no jogo, não é igual a eles. Já que mesmo matando pessoas pra Gus no caminho, Mike sempre diz querer evitar ao máximo que isso aconteça. Por isso não mata pessoas inocentes, e até arma planos pra evitar o pior com gente que talvez nem mereça. Já que quando conhece Nacho, que contrata para matar o Tuco, ele só poderia ter feito o serviço, mas ele prefere levar uma surra do cara para ele ser preso e passar alguns anos na cadeia. E tu pode até pensar, pô, é que o Mike só mata por necessidade, ele só vai fazer se não tiver outra forma. Pode até ser, como no caso do Ziegler, o engenheiro alemão responsável por construir o laboratório, com quem ele até desenvolveu uma amizade. Quando ele foge para ver sua esposa, Mike corre para achar ele antes de todo mundo, porque queria evitar que ele fosse morto pelos homens de Gus. Mas mesmo tentando ao máximo evitar uma tragédia, quando Gus ordena que ele mate o Ziegler, infelizmente, ele sabe que precisa cumprir. E sim, naquele momento, foi uma necessidade.
Ele deu o melhor fim possível naquela circunstância. Evitou que o Ziegler fosse morto e torturado de forma mais cruel pelos capangas do Fring. Impediu sua esposa de também ser pega e deixou ele se despedir dela por telefone, indo embora, mesmo de uma forma triste, menos solitária. Mas e quanto a Jesse? Porque ele pede para Walter se livrar dele, já que várias vezes na série ele parece gostar do Pinkman. No episódio Meias Medidas da terceira temporada, quando o Jesse começa a causar problemas pro Gus, Mike vai até a Walter e conta uma história de quando era policial e sempre era chamado até a casa de uma mulher que vivia apanhando do marido. E uma noite, ele leva esse homem até um lugar deserto, aponta a arma até a sua boca e, ao invés de o matar, apenas dá um aviso para deixar a mulher em paz. Só que 2 semanas depois, ela é morta por ele. E a lição que ele tenta passar a Walter é: não tenha meias medidas, se livre do problema. E o problema nesse caso era Jesse. Então, até que ponto vai sua busca para evitar as mortes e pagar de alguém tão diferente, quando na primeira grande ameaça ele age igual a todos os outros? O quão bom ele acha ser, buscando de todas as formas derrubar mais sangue com um rapaz que optou por escolhas tão ruins quanto as dele? Sua lealdade, código que ele sempre tenta seguir e seu espírito de equipe acaba sendo maleável de acordo com seu próprio interesse. E se ele busca justificar suas atitudes e suas escolhas em fazer parte desse jogo para cuidar de sua família, será que realmente isso é o melhor para ela? Pensa se seu filho estivesse vivo, um cara bom igual ele. Como iria se sentir se soubesse de onde veio esse dinheiro? Ou até sua neta? Na hora que fosse usar, se alguém identificasse de alguma forma como ela conseguiu tanta grana, poderia deixar com sérios problemas. Por mais que insista em ser diferente e seguir alguns códigos éticos, Mike, assim como os outros, não recusa dinheiro fácil. E mesmo passando a série inteira tentando resolver os problemas de todos, tem um que jamais poderia resolver: a destruição que causou a si mesmo, a sua família, e que nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de consertar. Assim como o Jesse, que começa a série com medo de matar até um besouro e depois se torna um dos maiores vilões de Breaking Bad. Isso eu explico melhor nesse vídeo que tá aí na tela.